todos. Nós vamos dar prosseguimento ao ciclo de palestras da Câmara de Engenharia Eletrônica, Computação e Ciências de Dados do IEP. E hoje teremos uma palestra muito interessante que vai ser apresentada pelo Samuel Carrara, que trabalha na área de tecnologia da empresa A1 Engenharia, nossa vizinha aqui em Araucária. E ele trabalha na área de tecnologia aplicada e pesquisa e desenvolvimento de engenharia e levantamento de campo. O que ele vai apresentar é muito interessante para todas as áreas de engenharia. Samuel, a palavra está com você. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao IEP pelo espaço cedido para a gente poder trocar ideia, compartilhar um pouco da nossa experiência e um pouquinho da nossa história, né? Como o Paulo disse aí, o Cláudio, desculpe, meu nome é Samuel, eu sou especialista em softwares e desenvolvimentos aplicados para a engenharia e hoje eu estou aqui representando a A1 Engenharia, empresa que eu trabalho aí já há mais de 10 anos. Eu gostaria de começar aqui a apresentação contando um pouquinho da história da A1, que é o que vai nos levar a conhecer como nós chegamos nos produtos e nas metodologias de trabalho com projetos 3D que eu vou apresentar para vocês na sequência. A A1 Engenharia é referência em projeto desde 2020, provedora de soluções integradas para plantas industriais e geração de energia, possui um quadro de 4 unidades de negócio hoje, engenharia e gerenciamento, fabricação, montagem e energia. Provê soluções integradas de engenharia básica e estudos de viabilidade, fabricação de estruturas metálicas e spools de tubulação, detalhamento de engenharia, montagem e manutenção eletromecânica, gerenciamento da construção e comissionamento e startup. Tá? Um pouquinho da história, então, a A1 ela foi fundada em 2000, com a unidade de engenharia apenas. Em 2013, tivemos o início das atividades da unidade de fabricação. Em 2004, tivemos o projeto Arauco, no Chile, o primeiro projeto internacional, que foi em parceria com a Werner. Em 2005, atingimos o marco de 300 toneladas de fabricação. Em 2007, tivemos o projeto Revamp, que foi o nosso primeiro projeto em óleo e gás. Em 2008, o projeto VCP, que foram 760 toneladas de fabricação. Em 2009, fomos empresa certificada ISO 9001 e participamos do projeto H, que foi um grande projeto de refinamento de óleo e lubrificantes usados. Em 2010, tivemos a aquisição da montadora e início das atividades de montagem. Em 2011, atingimos 1.000 toneladas de fabricação. Em 2013, atingimos 1.800 toneladas de fabricação. Em 2014, tivemos a aquisição da Console Engenharia, que é uma empresa especializada em engenharia elétrica e instrumentação. Em 2015, aconteceu a construção da nova sede da A1 Engenharia e batemos o marco de 1.800 toneladas de fabricação. Em 2016, participamos do projeto Puma, que era até então a maior linha de fibras do Brasil. Em 2017, participamos do projeto da Westrock, um projeto de estudo de viabilidade. Participamos também na engenharia de detalhamento e agora estamos fazendo acompanhamento de obra desse projeto. Em 2018, iniciamos o projeto MAPA, no Chile, e também iniciamos as atividades da unidade de energia. E em 2009, iniciamos o projeto Bracel, que é a maior linha de fibras do Brasil, está sendo executado ainda. Os serviços oferecidos pela engenharia e gerenciamento, a unidade de engenharia e gerenciamento mecânica e tubulação, projetos mecânica e tubulação, engenharia de processos, concretos e estruturas metálicas, estudos de viabilidade de engenharia básica e elétrica e instrumentação. Na fabricação, fazemos fabricações de suporte de tubulação, plataformas de escadas, dutos e spools de tubulação, tanques e skids. Na montagem, fazemos montagens de tubulação, montagens eletromecânicas, montagens de estruturas metálicas e montagens de tanque também, né? Oferecemos agora também um serviço de energia, uma turbina de condensação e turbina de ponta pressão,
todas elas já montadas no skid, pronto para ser instalado na planta. Isso é muito interessante, já sai tudo pronto lá da é só montado no cliente mesmo, capazes de produzir até 500 kW a 2.500 kW. Bom, o assunto é projeto 3D. Eu vou começar aqui com acho que todo mundo já brincou de Lego, né? Se não brincou na infância, brincou com os filhos ou com os netos, né? E antigamente, eu tenho até imagens aqui, de 1980, o projeto 3D que se tinha na época, ele era montado semelhante ao Lego, né? Tinha uma equipe aí de projetistas que encaixavam as peças para fazer essa maquete para representar como o projeto ele ficaria, né? Inclusive, esses dias eu fui fazer uma visita ali na Repar, unidade da Petrobras aqui em Araucária, e eles ainda têm a maquete que foi construída lá na construção da planta, uma coisa assim que é impressionante de se ver a construção da maquete. Mas hoje a realidade ela já é diferente, né? Tudo isso passou para o mundo virtual. Então hoje essa maquete 3D ela é construída em softwares de computação gráfica, né? Hoje na A1 nós trabalhamos com diversos softwares de 3D, desde o Aveva PDMS, Tecla, Revit, AutoCAD, e todos esses softwares eles têm que ser integrados, né? A gente trabalha numa única plataforma, num único banco de dados e com informação concentrada, né? É o tal do BIM que o pessoal fala aí, né? Onde a gente não tem só a geometria 3D, né? A gente tem uma evolução aí, né? Nas geometrias, elas levam informações tanto de materiais, como de fabricação, operação, dados de processo, como temperatura de operação, fluido que está passando no componente, pressão. Isso é uma coisa bem legal. Quando o Cláudio, que é o diretor da nossa engenharia, me convidou para fazer essa palestra, ele me deu o tema Projeto 3D para a gente conversar aqui. Só que o tema ele é muito amplo, né? Então eu resolvi falar sobre levantamento de campo e aquisição de dados para o projeto, que é a base para iniciarmos um projeto, né? Já me ponho à disposição aqui também, caso queiram tratar de outros assuntos, né? Como planejamento e acompanhamento de projeto, integração de softwares, avanço físico e financeiro de projeto, enfim, são muitos assuntos para um único tema, e que é para a gente tratar então um pouco tempo aqui, e eu fico à disposição aí para uma próxima rodada aí, tá? Bom, vamos lá. Então, falando de levantamento de campo, eu vou começar comparando aqui com o levantamento de campo convencional. É um trabalho difícil de ser executado, que possui muitas imperfeições, pouca precisão nos levantamentos, acontece desperdício de recurso, uma grande taxa de retrabalho e necessidade de volta ao site, ela é comum, exposição dos profissionais em ambientes perigosos, né? E uso de poucos aparatos tecnológicos, né? O pessoal costuma fazer levantamento aí com papel, caneta, no máximo uma trena laser e uma câmera fotográfica digital, né? E nesse tipo de levantamento eu evidencio aqui a dificuldade, por exemplo, de tirar uma cota como essa. Qual a distância entre esses dois tanques nessa elevação aqui, né? Como a gente conseguiria fazer isso manualmente, né? E os dados desse tipo de levantamento, normalmente, eles são assim, são croquis feitos em campo, e esse aqui é um exemplo que está muito bom, né? Se todo o croquis que viesse de campo viesse dessa forma, eu já diria que está bom. Mas normalmente a gente recebe coisas assim, né? E o projetista que ele vai a campo, ele volta para o escritório com essas informações e ele tem que transportar para o software, né? Normalmente o software 3D já. E nessa transportação dos dados, normalmente acontecem erros, divergências, né? Que causam problemas no projeto e que fazem com que o projetista ele tenha que retornar a campo, gastando com despesas de viagem, horas em campo, e a segurança da pessoa que está lá num ambiente que às vezes é insalubre, né?
E aí a tecnologia entra com o levantamento de campo 3D. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 produtos que a gente trabalha, a gente tem alguns outros métodos de trabalhar, mas os principais são o laser scanner 3D e o drone, e eu vou explanar cada um deles para vocês aqui. Então, o levantamento com laser scanner 3D. A aquisição ela é feita via laser, e a vantagem desse levantamento é que o grande desenvolvimento desse segmento nos últimos anos, né? Quando a gente começou a fazer o levantamento com laser scanner, nós carregávamos um equipamento, ele pesava quase 40 quilos, considerando o equipamento, tripé, caixa, absurdamente pesado, e cada estação que a gente fazia levava em torno de 30 minutos para ser executada. Então, a gente tinha que levar uma equipe a campo para transportar o equipamento, para fazer o levantamento. E hoje a gente utiliza um equipamento que cabe na mochila, tem uma precisão maior do que a que a gente começou no início, e as estações são feitas em menos de 2 minutos. As principais indústrias que utilizam desse tipo de levantamento são mineração e offshore. É um levantamento extremamente preciso. Nós temos aí um erro de máximo de 6 milímetros em 100 metros em relação à estação. E hoje ele é rápido, a gente faz uma média de 100 estações por dia. Eu vou passar um videozinho aqui só para que vocês entendam o funcionamento desse produto. Então, o laser scanner ele é posicionado em cima de um tripé, nivelado, tá? Ele pode ser operado com um tablet também, e ele funciona girando esse elemento que vocês estão vendo ali, disparando um laser em 360 graus, fazendo uma cobertura vertical de 270 graus, se eu não me engano, por 360 graus, e o equipamento gira em torno dele mesmo, capturando tudo que está em volta. E do outro lado do laser scanner, ele possui uma câmera que é usada para coloração dos pontos. O alcance desse equipamento ele varia. O equipamento que a gente costuma utilizar ele tem um alcance de 150 metros. Né? No exemplo aí vocês podem ver que ele já está tomando a medida daquele ponto. Né? E aí uma ilustração de como o equipamento funciona. Então ele gira na vertical e depois na horizontal, cobrindo toda a área. Aqui são as estações, né? São posicionadas os equipamentos para criar a geometria 3D. Aqui a gente já tem um exemplo da nuvem de pontos capturada. E aí, mais para frente aqui, a nuvem de pontos já colorida a partir das imagens que o equipamento capturou. E aí a gente tem a geometria 3D que pode ser manipulada. Em cada pontinho desse amarelo que aparece nessa imagem é onde a gente posiciona a estação do equipamento, né? Que a gente chama de estação. Aqui a gente tem uma imagem de um levantamento que nós fizemos. Na esquerda é a nuvem de pontos e o modelo 3D. Na direita uma foto que foi tirada no dia do levantamento. Dá para comparar ali e ver a semelhança entre as imagens, né? Aqui eu tenho um vídeo de um levantamento que a gente fez numa planta de papel e celulose em São Paulo, para ter noção da profundidade, da riqueza de detalhes desse levantamento, né? Então foi um vídeo que foi feito a partir do Navisworks, que é um software 3D para visualização de modelos e integração de projetos 3D. A navegação ela é livre nesse levantamento de campo, e vocês podem ter aqui a noção de profundidade, né? E a riqueza de detalhes que a gente obtém com esse levantamento. Aqui eu já tenho uma representação de um projeto de escadas aqui, junto com a nuvem de pontos, só para exemplificar também. Aqui a gente pode utilizar a nuvem de pontos, né? Uma das utilidades da nuvem. O software que a gente trata a nuvem de pontos, ele é capaz de converter a nuvem de pontos em geometrias. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu converti equipamentos e tubulações em malha.
e com isso eu posso rodar num software de detecção de interferências, né, Clash Detection, que a gente chama, para validar se o que eu estou projetando está interferindo no que é existente, né? Então, ali na direita, vocês podem ver que eu tenho um equipamento que ele está sendo modelado, é novo, e o que está enlaranjado ali são as linhas de tubulações existentes, e elas estão entrando nesse equipamento. Então, eu tenho a possibilidade de julgar se eu vou mover esse equipamento para tirar essa interferência, ou se eu vou mexer nas linhas existentes. Tivemos um probleminha aí. Acredito que o Nossa, o Samuel palestrante volta em caiu a poucos conexão minutos. dele. É isso aí. Quiserem fazendo perguntas já, colocando as dúvidas, fiquem à vontade. Oi? Estão me Olá, ouvindo? Samuel. Olá, Podemos Samuel. voltar, Samuel. Fica à Tá. vontade. Beleza. Vocês estão vendo a apresentação novamente? Ainda não. Agora foi? Perfeito, está lá a apresentação. Você pode me sinalizar aqui até onde me escutaram aqui, porque eu fui falando que ninguém tinha reparado que tinha caído a conexão. Eu acho que deve ser uns 2 slides anteriores. Aqui não. Não. Mais um. É aí. Não. Eu acho Não que também. nesse ponto aí. Aqui foi. Esse aí foi. Na comparação com a foto, foi. Tá. Bom, então, voltando aqui, retomando, como eu disse, aqui é um exemplo da captura desse tipo de levantamento que a gente fez uma planta de celulose lá em São Paulo. Esse vídeo ele foi feito a partir do Navisworks, que é um software de navegação 3D, né, de review de modelo 3D.
onde você pode navegar livremente na planta. Vocês podem ver aqui a riqueza de detalhes que é capturado nesse tipo de levantamento, né? Aqui a gente tem um exemplo onde a gente converte o levantamento 3D em malha. Então aqui eu converti tanques e tubulações com a finalidade de detectar interferências no projeto, né? E analisar dentro do software 3D clashes, interferências de projeto. Então, na direita ali, vocês podem verificar que tem um equipamento novo que está sendo modelado, e em laranjado é a tubulação existente na planta, e que está havendo uma grande interferência ali, né? Então, eu tenho o julgamento, eu tenho como fazer se eu vou mover esse equipamento ou se eu vou alterar as linhas de tubulações existentes para desviar desse equipamento, né? Então, eu tenho uma assertividade muito grande de engenharia se baseando nesse tipo de levantamento. Como eu disse sobre a precisão desse levantamento, eu trouxe aqui um case para evidenciar isso. É uma planta de papel e celulose, um retrofit que a gente pegou em Itapeva, São Paulo, para fazer. É um EPC para a instalação de dois novos equipamentos dentro de um prédio antigo, com documentação antiga, então não tinha como a gente passar para o 3D com assertividade a geometria desse prédio para depois executar o projeto. Então, a gente fez o levantamento com um laser scanner, onde o sucesso do empreendimento ele dependeria da assertividade do laser scanner, né? E a solução que a gente deu foi 60 estações de laser scanner, a criação de um sistema de coordenadas de montagem de projeto e nuvem de pontos, né, que seria usado como referência para a montadora, a fabricação das estruturas em 2 módulos apenas, na própria 1, então foi tudo modular e saiu pronto para a montagem da fábrica. A montagem foi executada pela 1 sem ajustes e aconteceu a integração entre engenharia, fabricação e montagem, isso é bem legal. Aqui a gente pode ver que na montagem a folga máxima de projeto que a gente teve ali foi de 50, a mínima, aliás, de 50 milímetros, né? Então, entre o projetado e o que foi fabricado ali, né, o existente. Podem ver que foi bem apertado aqui onde as estruturas entraram, né? Esses equipamentos eles foram guindasteados e eles desceram pelo teto do prédio, foi cortada a laje para fazer a entrada. Vocês podem ver aqui como foi justo, né, para descer. E esse equipamento, nesse projeto, a gente fez um estudo de rigging para detectar, para verificar se ia ser possível descer esse equipamento aqui, né? Então, no software, a gente fez a análise de todo esse estudo aqui para descer esse equipamento e a gente verificou que se ele descesse rotacionando, então vocês podem ver que ele rotaciona, desce mais um pouco, rotaciona, ele foi dançando ali dentro do prédio para ser montado, né? E aqui fotos da montagem da segunda parte da estrutura e tivemos a montagem sem nenhum problema e sem nenhuma necessidade de ajuste. Agora falar um pouquinho sobre o levantamento de campo com drones, né? Esse tipo de levantamento ele nos facilita fazer o levantamento de grandes áreas. Ele tem baixo custo em relação aos outros levantamentos, né? O tempo é reduzido. Ele é um levantamento seguro de você fazer, porque você não necessariamente precisa entrar na área de produção. Por isso, ele também não interfere na produção. Quando a gente ganha tempo, porque a gente tem a possibilidade de definir o escopo de trabalho dentro do escritório. Então, a partir de imagens de satélite, a gente define os planos de voo que vão ser executados com o drone
E em campo a gente chega e apenas executa, né? Já tem todo o trabalho planejado. Os produtos do drone, eles são derivados da fotogrametria, né? Que é um conjunto de métodos e procedimentos mediante os quais pode-se deduzir da fotografia de um objeto sua forma e dimensão. E os produtos são, a gente consegue, com o drone, fotos de ângulos privilegiados, né? Isso auxilia demais nos projetos. Você tem uma visão geral do layout, onde você está trabalhando, imagens, às vezes, de telhados, de chaminés, coisas assim, específicas que a gente também consegue capturar. E é muito barato, né? Porque isso aqui você só conseguiria tirar manualmente se você estivesse dentro de um helicóptero, coisa que tem um custo absurdo, né? Desse mesmo levantamento, a gente extrai um ortomosaico, que é uma imagem 2D em escala da planta, né, da área que está sendo coberta ali por esse levantamento. Nesse levantamento, ele é possível ser adicionado ao AutoCAD, comparado a um plot plan, para estudos de layout, para conferência de layouts antigos. Acontece bastante da gente pegar, por exemplo, desenhos de plantas, e quando a gente faz esse levantamento, que o cliente tem certeza que está tudo montado certinho, a gente vai comparar, tem uma série de coisas que foram montadas, né, fabricadas fora da posição que realmente deveria ter sido instalada conforme a planta. E também do drone, a gente consegue extrair no vídeo pontos, né? Ela tem uma precisão, claro, menor do que a do laser scanner. A última que a gente fez, a gente chegou numa precisão de 10 centímetros numa área de 1,5 milhão de metros quadrados. Então, uma precisão considerável. Queria mostrar um exemplo de um levantamento que a gente fez. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento da tela. Aqui eu tenho uma nuvem de pontos feita com o drone, uma planta de papel e celulose em Telêmaco Borba. Esse levantamento, nós levamos 4 horas para fazer os voos com o drone, entre tomadas de voo, carregamentos de bateria, e mais um dia de processamento em escritório para a gente chegar nesse resultado. Tá? A gente fez um estudo de layout aqui para a instalação de novos equipamentos, e aqui só para ilustrar para vocês o grau de detalhe que a gente consegue com esse levantamento, né? Aqui a gente consegue tirar dimensões, ele é em escala, é um levantamento bem interessante. Deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Aqui eu trouxe umas imagens que comparam o levantamento do laser scanner em realidade aumentada, né? Isso aqui é bem bacana para a gente apresentar para o cliente como o projeto que ele está contratando realmente vai ficar, né? Então eu tenho imagem do real e versus o modelo instalado, né? Aqui eu tenho um videozinho rápido também que mostra justamente isso. Então, aqui a gente tem a nuvem de pontos do drone, do laser scanner, tá? Onde a gente entra com a modelagem, né? Modela coisas existentes e modela as novas instalações também. Então, vocês podem ver aí que em marrom
está sendo modelado o que é existente, em verde são novos equipamentos que serão instalados. Né? Isso é bem legal de mostrar. Aqui a gente tem aquela visualização em realidade aumentada. Eu tenho aqui a nuvem de pontos do drone na posição do equipamento em foto, e eu tenho a modelagem de novas instalações aqui. Ó. Isso aqui pode ser enxergado também em realidade aumentada, né? Aqui é um outro trabalho que a gente fez, isso aqui é bem legal de comentar, que é uma verificação de montagem. Em 2017, 2018, a gente foi acionado para fazer um trabalho de verificação de montagem. A unidade Renest da Petrobras, ela começou a ser construída e a obra foi embargada, ela parou. E aí, em 2017, 2018, ela foi retomada. E a gente foi contratado para fazer a verificação em 3 unidades. E a empresa que nos contratou, ela tinha 50 fiscais de obra em campo, com planilhas, documentação existente, para verificar em que pé parou a obra. Né? Eles queriam verificar o que já tinha sido montado, o que tinha sido montado fora de lugar, o que ainda não estava montado, o que já não estava condenado, né, por estar abandonado no tempo e precisaria ser descartado e refeito. Né? Então, a gente fez um levantamento com laser scanner lá, e baseado no modelo que foi exportado para a gente, numa lista de equipamentos, linhas e dos elementos, né, do projeto, a gente verificou o seguinte status, né? Se estava montado, não montado, parcialmente montado ou montado com problemas. A gente utilizou o software Navisworks para fazer essa verificação. Nele a gente conseguiu montar um relatório eletrônico, né, separado ali por áreas e pelos problemas encontrados, onde a gente coloriu as linhas e os elementos conforme aquela legenda. Então, na direita ali vocês podem ver que aquelas tubulações que estão em vermelho, elas realmente não foram encontradas no modelo. Para esse trabalho, a gente teve uma equipe de 3 pessoas em escritório. Esse trabalho durou menos de um mês e a gente foi mais assertivo e mais rápido que o pessoal em campo. Aqui tem mais uns exemplos, né? A primeira imagem aqui mostra o suporte não montado, interferência com a caixa elétrica, o suporte alongado em mais de 1 metro, bem diferente do que era o projeto, a caixa elétrica que foi montada do lado incorreto da coluna, era para ter sido montada do outro lado. Aqui a gente tem suporte de tubulação montado fora de posição. Eu tenho tubulação de grande diâmetro não montada. Eu tenho uma linha que ela começa lá no pavimento inferior, ela sobe todo o prédio e ela está inteira não montada também. 66 metros de uma tubulação de 12 polegadas, que foi evidenciado. Nesse projeto, a gente também utilizou um software baseado em computação de nuvem de pontos e o Navisworks, modelo Navisworks, que era capaz de identificar de forma automática essas divergências, né? Então, ele pinta automaticamente o que está em verde, ele encontrou na nuvem de pontos, ele conseguiu comparar dentro da tolerância. O que está em amarelo, ele encontrou no existente, mas está fora do que era para ter sido montado no projeto. Em vermelho, ele não encontrou. E em roxo, ele não teve certeza. Né? Então, o software ele não é perfeito. Pode ser que tenha uma deficiência ali na nuvem de pontos, uma sombra, alguma coisa do tipo, ou simplesmente uma falha de software. Né? Depois, a gente fez toda uma verificação visual em cima, né, manual, e a gente viu que o software ele acerta aí uns 80%. Desses produtos a gente consegue, tanto do drone quanto do laser scanner, extrair solo e curvas de níveis, né?
Então, mesmo que eu não tenha ali um projeto existente, seja um projeto Greenfield, onde eu vou iniciar com uma topografia, eu posso fazer com um drone também. A gente costuma usar antenas RTK para tirar pontos de coordenada, marcar o solo, fazemos o drone e entregamos aí a topografia já posicionada com coordenadas corretas, né? A gente consegue extrair análise altimétrica de inclinação de terreno, mapa digital de superfície também é possível de ser extraído, análise cilíndrica de elementos, extração de interseções. Isso aqui é bem interessante também, que é a análise de deformações para óleo e gás. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque se você tem um tanque que está deformando, pode oferecer um risco gigantesco aí, de repente até explodir uma unidade inteira por causa disso. A gente consegue fazer, a partir da nuvem do laser scanner, essa análise. Ele também faz análise a segmentação automática, né, de pisos e paredes. Ele consegue distinguir isso e separa para a gente, já para facilitar o projeto também. Aqui vocês podem ver que ele extraiu, né, separou, botou num layer diferente o que era prédio. Isso aqui é um escaneamento que a gente fez para testes lá no prédio da Engenharia, ali em Araucária. Ele faz análise de deformações, né? Aí ele evidencia aqui com coloração essa deformação. Ele consegue fazer também extração de seções e de curvas de terreno, né? Isso aqui é bem legal também. E fazer cálculo de volume, né? Tanto para a gente calcular uma pilha de cavaco, uma pilha de minério, quanto também para topografia, para eu saber quanto de terra eu vou ter que extrair de um terreno. A gente também consegue converter a nuvem de pontos em uma malha 3D texturizada, que dá um aspecto mais realista, né? Igual vocês podem ver nesse vídeo. Mas esse produto ele é realmente mais visual, né? Quando você vai apresentar um produto final, porque a malha 3D ela é muito pesada, né? Então, para a execução dos projetos, ela acaba dificultando mais do que ajudando. A gente prefere, então, trabalhar com a nuvem de pontos mesmo. E a gente consegue fazer análise de circunferências também, né? A partir de qualquer elemento aí. Vocês podem ver que a gente fez numa árvore. Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre levantamento de campos e aquisição de dados para o projeto. Eu agradeço aí a participação de vocês e fico disponível aqui para dúvidas. Perfeito. Eu acho que nós temos tempo para perguntas. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ter algum posicionamento a respeito. Antes de mais nada, Samuel, eu quero agradecer muito a você, ao Claudemir e ao Cláudio lá pela disponibilidade em fazer essa palestra. Eu acredito que é um recurso que, se nós tivéssemos, quem já trabalhou em as-built sabe como é complicado isso. Muito. Disponha, eu fico à disposição para a gente tratar novos assuntos aí, como eu disse. É sempre um prazer estar aí trocando essa experiência com vocês aí.